Olá, você que é MEI, você que quer crescer. Então, hoje eu vou passar algumas dicas que vão no sentido de permitir você crescer ou de acelerar esse processo de crescimento, tá? Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de R$81 mil por ano para R$360 mil por ano, de MEI para ME. Essa vai ser a aula de número 1, até eu coloquei ali atrás, de um total de 9, tá? E eu acredito que hoje eu vou passar muitas dicas para vocês a respeito desse assunto, a respeito dessa 1 de 9. Eu diria para vocês até o seguinte, das 9 aulas que eu vou apresentar, eu diria que eu não vou falar que essa seja a mais importante, mas eu acho que essa é que puxa tudo. Se não tiver essa, o resto já para, tá? Se não tiver essa, o resto ele já nem existe, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, o início do nosso assunto, tá? Como eu já, no passado, eu fui professor de biologia, então eu costumo até dizer o seguinte, tá? Eu já disse isso e outras vezes e sempre eu repito isso para ajudar as pessoas a entender, utilizando o jeito Levi de ensinar, que é o seguinte: vamos imaginar que pedisse para você criar um animal, que esse animal tivesse o nosso tamanho, tá? Eu começaria a perguntar algumas coisas para você sobre como é que seria esse animal. O que é a minha ideia? A minha ideia é ver se esse animal é viável, ver se realmente esse animal ele pode existir, tá bom? Tá? Embora a viajada minha seja meio diferente, mas você não tem que importar com as viajadas que eu dou. O que você tem que aprender de maneira fácil, e isso eu dou conta de fazer, porque tipo assim, é o que me dá prazer a ensinar. Então vai essa, tá? Vamos imaginar que alguém falasse assim: olha, Levi, eu quero criar um animal, e esse animal tem um tamanho, o meu tamanho, 1,70 m, tá? E essa pessoa falasse assim para mim: olha, só que esse animal que eu estou inventando não tem coração. Eu falei: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Porque o nosso corpo é cheio de células, essas células elas têm que ser nutridas, e para ser nutrida elas precisam de receber um fluxo, um líquido, tá? Esse líquido ele traz os nutrientes, e esse líquido normalmente ele acaba chegando até a célula via sangue, e esse sangue ele é bombeado pelo coração, que faz o movimento, tudo. Então você está me dizendo que esse animal não vai ter coração? Não. Então eu vou dizer o seguinte, cara, vai dar mal, vai dar certo não. Por quê? Porque conhecendo muitos animais e pelo que eu já li e pelo que eu já vi, não existe um animal desse tamanho que não tem um líquido circulante, que não tem uma bomba que faça circular, tá? Para viver fora da terra do jeito que eu vivo, tá? Vamos colocar o critério, então não existe esse animal. Tá bom. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos agora para o negócio. Tá? Eu estou dizendo para você o seguinte, que essas 9 partes que eu estou dizendo, é como se dissesse o seguinte: se falta uma, o negócio não está bom, você tem que consertar isso aí. Então é como se dissesse o seguinte: você que vai me acompanhar nesses 9 vídeos, se aquele negócio que você faz, de das 9 partes que eu vou falar, você perceber, falar, cara, isso aí no meu negócio tá fraco. Essa é a oportunidade de você fortalecer. Imagine uma corrente. A corrente é tanto mais forte quanto ela mais fraca. Então você pode estar muito bom em 8 partes, mas tem uma que o elo é fraquinho, ali vai arrebentar. Então o que você faz? Baseado no que eu vou apresentar, você vai fortalecer o elo mais fraco. Por quê? Porque ali pode dar errado, e ali perde tudo. Não adianta você ser bom em 8 se você é ruim em uma. Você tem que ser bom, você tem que ter um certo equilíbrio nessas 9 partes, tá? Então é isso aí, tá? Você está criando não um animal, você está criando um negócio, e eu estou te dizendo que para criar um negócio você tem que analisar 9 partes, que é uma forma preliminar, simples de fazer uma reflexão sobre o negócio, captou? Então são 9 partes, e eu vou te dar uma dica de como trabalhar essas 9 partes, tá bom? Então vamos começar pelo seguinte: a primeira parte que está ali, já está escrito, é cliente, tá? Aqui até eu vou comentar com vocês o seguinte: uma vez eu atendi uma pessoa que ela comprou uma máquina de fazer estampa, tá?
E aí eu peguei e nós conversamos, e aí, como é que é? O que você está pensando em fazer? Não, não sei não, eu estou pensando ainda se eu vou oferecer para pessoas, porque eu estou na igreja, eu acho que as mulheres vão gostar de comprar roupa estampada. Mas que tipo de estampa você vai fazer? Eu estou pensando ainda. Quer dizer, olha só, ela comprou uma máquina, mas não sabia quem queria aquele serviço, não sabia que estampa ia fazer, ela não sabia nada, mas ela tinha a máquina. E já tinha uns 2 meses, e quem estava pagando a máquina era o marido dela. Percebeu? Quer dizer, ela começou um negócio sem saber quem era cliente dela, tá? Então eu te digo o seguinte, para você refletir, tá? Então, porque normalmente quando a gente vai montar negócio, eu mais escuto, eu estou pensando em vender sanduíche, o que você acha? Eu estou pensando em vender roupa feminina, roupa masculina, eu estou pensando em vender parafuso, eu estou pensando em vender ração, eu estou pensando em vender animais, eu estou pensando animais de pet, por aí vai, né? Você quer vender alguma coisa, então eu te falo, então nesse momento você vai pegar e fazer o seguinte, você vai aprender a mudar a forma de pensar, não é assim que a gente pensa em negócio, não é assim, tá? Você sabe por que não é assim? Porque o cliente, se você for contar para o cliente alguma coisa, o cliente não importa com a sua solução, ele importa com o problema dele. Isso é muito claro para médico. Quando você vai no médico, você não, o médico, se ele começar a te contar da vida dele, você vai, peraí doutor, quem tem o problema sou eu, o senhor tem que me resolver, eu estou pagando para isso, entendeu? Então, o cliente quer resolver o problema dele, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser um especialista em identificar problema e resolver problema, assim como o médico faz, entendeu? Então, o problema não é o sanduíche em si, tá? O problema não é o sanduíche, o problema não é o sapato, o problema não tipo assim, não é esse o problema não é o produto, tá? O que o cliente quer receber? Aqui você já começa, não, mas o que ele quer? O cliente não quer o sanduíche, de repente quer matar a fome, e tem diferença nisso, porque na hora que você pega, mas ele quer matar a fome junto com os amigos, então você já imagina um ambiente onde ele vai estar com os amigos, só que quer matar a fome com os amigos, mas ele quer um ambiente que seja que seja inesquecível, que tipo assim, que ele pode levar a namorada. Então você já percebeu que o ambiente vai ser mais agradável, vai ser mais sofisticado, tá? Não, ele quer matar a fome, mas ele quer matar a fome porque está com fome e tem que trabalhar agora mesmo. Ele só tem 5 minutos para comer. Então já percebeu que o sanduíche já vai ser outro? Tá? Não, mas ele está no hotel e ele não quer sair porque ele está cansado, ele quer pegar o telefone e telefonar, e na hora que ele telefona, olha, vem aqui, barará, eu quero aqui, ele não quer sair, está cansado. Então, veja bem que ele quer comer, mas ele já tem uma outra questão, tá? Então, veja bem que a gente tem que aprender a identificar qual que é o problema que o cliente tem, o que é algum problema que tem, e qual seria, e se eu seria a pessoa indicada para identificar aquele problema e para resolver aquele problema. Por quê? Porque aí eu crio um negócio e resolvo aquele problema, tá? Então aí seria interessante ver isso aí, tá? Para você ter uma noção, eu estou defendendo a ideia de que tem gente que por algum motivo montou um negócio, tá? E tá aí como MEI, faturando até R$81 mil por ano. Eu estou defendendo a ideia que essas pessoas querem crescer, até porque ninguém quer ficar pequeno a vida inteira, certo? E eu estou defendendo a ideia que eu posso ajudar, baseado na experiência que eu tenho, eu estou defendendo a ideia que essa pessoa ela pode crescer, tá? Ela pode passar de 81 para 360, tá? Mas como? Porque ela quer resolver o problema dela, que é um faturamento pequeno, que é um lucro pequeno, ela quer ter lucro maior. Ela tem um problema e ela quer resolver esse problema. E todo dia eu estou dizendo que eu tenho a solução. E todo dia eu dou uma dica para que essa caminhada ela seja viável e que ela seja acelerada. Entendeu? Eu estou fazendo isso todo dia. Tá? Por quê? Porque primeiro eu identifiquei uma dor. Qual que era a dor? Tem gente que quer crescer, mas não sabe como. Não sabe como. Então o que eu disse? Bem, não, mas disso eu entendo. Então isso eu posso ajudar. E eu vou ajudar as pessoas e todo dia eu vou postar alguma coisa para ajudar. Eu até inventei uma época
aquela história do javali, eu já comentei com vocês. Então, eu uso muito isso nas minhas palestras, tá? É uma das coisas que eu mais uso nas minhas palestras seria isso, a história do javali. Então, a ideia é o seguinte, diz que uma vez tinha um sujeito que ele queria aprender a caçar javali, tá? E aí ele procurou um especialista. O especialista disse para ele, olha, então tá aqui, ó. Então você quer aprender a caçar javali? Tá aqui, ó. Tá aqui um papel e tá aqui uma caneta. O que você vai fazer agora? Cara, você vai aprender tudo sobre javali. Depois você volta aqui. E ele ficou até, eu estava imaginando que ele me ensina a mexer com espingarda. Não. Primeiro você vai saber a hora que o javali acorda, o que ele come, por exemplo, quem que são os predadores dele, como é que os bandos que ele anda, a hora que ele é mais vulnerável, tá? Depois você vai aprender a atrair o javali, você vai aprender o que ele gosta de comer, tá? E eu vou defender a ideia o seguinte, diz que esse cara depois, ele chegou lá, agora eu falo assim, tudo sobre javali, tá? Então como é que você vai atrair ele? Cara, eles adoram milho. Eles adoram milho. Bem, então o que você faz? Eu vou atrair eles com milho. E com milho, aí eu vou ter javali perto de mim. Então já começou a entender de javali. Então agora vamos falar de espingarda. Tá? Hoje seria espingarda. Na época do homem das cavernas, provavelmente era uma pedra. Depois podia ser um pedaço de pau. Depois podia ser uma cartucheira antiga. Agora já seria uma arma sofisticada. Tá? Vamos jogar isso para negócio? Antigamente poderia ser uma propaganda que solta para todo quanto é lado, hoje poderia ser as mídias digitais, Facebook, Instagram, YouTube, as mídias que eu estou utilizando para falar com você, tá? Então o que acontece? Eu identifiquei que tem, vamos dizer assim, aí agora eu vou utilizar essa historinha que eu contei, o meu javali seria o MEI, entendeu? Então eu acho que o MEI quer crescer, tá? E o que o MEI quer crescer? O que ele quer? Ele quer crescer. Assim como o javali lá da minha historinha quer milho, o meu javali, né, o MEI, ele quer crescer. E o javali vai aonde tem milho, e o MEI vai aonde alguém ensina para ele que ele pode crescer. E de uma maneira que ele perceba, que ele vê sentido, que ele vê que não é enrolação, que ele vê que tem conhecimento, que ele vê que faz diferença na vida dele, entendeu? Então aí o que ele faz? Ele passa, cara, mas então tudo está fazendo sentido, esse cara entende daquilo que eu estou passando. Por quê? Porque o cara especializou, tá? Então é o meu javali, o que eu faço? Eu tenho que entender do meu javali, entendeu? Aí vem a seguinte questão, qual que é o seu javali? Qual que é o seu? Tá? Então não vem me contar que esse negócio de sapato, de sanduíche, não é assim não, cara. É o seguinte, qual que é uma dor que existe e que você percebe, tá, eu identifiquei essa dor e para essa dor eu tenho a solução e essa dor é do fulano de tal. Então vamos ser mais prático. Olha, eu sei que tem alguém que quer crescer e ele quer crescer com um número visível, ele quer crescer de 81 para 360, tá? Eu posso levar ele de 6 mil e pouco para 30 mil reais por mês. E eu sei como é que eu faço isso. Entendeu? Então, como eu sei, e eu sei até quem que é essa pessoa. Essa pessoa a gente chama ela popularmente de MEI. Ou então ela já está depois de MEI, mas ainda não está no 30. Ela está caminhando. E quiçá depois ela vai passar dos 30. Tá? Eu só coloquei uma regra, tipo assim, um intervalo, para a gente poder focar. E é o que você vai ter que fazer, você vai ter que focar. Você não vai querer resolver o problema de todo mundo, tá? Eu já vi, por exemplo, pessoas que vendem tudo. Uma vez eu atendi uma mulher que era uma senhora que era MEI, e ela vendia produtos para homens e mulheres de 5 a 60 anos, tá? Ela disse que ela tinha cliente de todas as idades. Tá? Eu procurei mais coisas, falei, não, mas é porque eu atendo todo mundo, então eu fui direto no assunto. Você vende quanto por mês? Ela falou, sabe quanto? 5 mil. Aí eu peguei e falei para ela, você sabia que tem pessoa que só vende roupa para criança e vende 500 mil por mês? Entendeu? Agora eu pergunto, essa pessoa que vende 500 mil por mês com roupa para criança, ela está especializada ou não está especializada? Ela entende mais de criança? O que entende mais de criança? É quem vende tudo ou quem só vende para criança?
Tem que lembrar que o nosso mercado hoje ele é muito, a gente utiliza a palavra nichado. O que é nichado? É tipo assim, você tem pessoas que entendem da beleza como um todo, mas tem outro que já foca no cabelo, tem outro que já foca no cabelo loiro, tem outro que já foca na sobrancelha, tem outro que já foca no cabelo preto, no cabelo ondulado, no cabelo liso. Então a gente está cada mês focando mais em uma parte específica, mas é que a população é tão grande que aquele pouquinho já te preenche e é o suficiente para você, vamos dizer assim, você resolver o problema deles e lotarem o seu trabalho e te trazer o benefício que você quer, a qualidade de vida que você quer, que afinal é isso que você quer, tá? Então eu diria que é importante você perceber isso aí. Aqui eu vou até utilizar, eu já utilizei em outros vídeos isso, tá? É o chamado PHD, tá? Tenta descobrir o P do PHD, o P de paixão. O que você gosta de fazer? Por que eu falo isso? É porque quando você vai trabalhar com o negócio, quando você identifica uma dor que você pode resolver e você identifica o cliente, já imaginou se você quer fazer uma coisa que não te dá prazer, que você não gosta de fazer? Tá? Vou te dar um exemplo. Eu viajei esses dias, eu estava viajando, fui para a fazenda, fui para Brasília, mas todo dia eu tinha o meu bate-papo com o MEI, tipo assim, a dica, ela nunca parou de acontecer. Por quê? Porque isso me dá prazer, entendeu? Então eu faço todo dia, tá? Me dá prazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? O que você gosta de fazer? Você tem que fazer a mesma coisa. O que você vai fazer? Porque negócio é para muito tempo, tá? Você pode até mudar, mas aí depois você vai mudando, você vai aperfeiçoando, mas é para muito tempo. O que te dá prazer? Entendeu? Você tem que ter uma coisa que te dá prazer. Depois é outra coisa que é o seguinte, é o PHD, o H de habilidade. O que é a sua habilidade? Cara, se você pegar e for plantar uma coisa porque olha, eu vi que o fulano montou alguma coisa e você nem sabe a dor que ele resolve. Você sabe que, por exemplo, ele está fazendo alguma coisa que está dando certo, mas você não sabe qual que é a dor. Se você não sabe a dor, você não entende porque que o cliente é cliente dele. E quando você vai montar, sabe o que vai acontecer? O cliente pode não chegar até você. Por quê? Porque o cliente não identificou que você resolve a dor que ele tem. Por quê? Porque você não conhece aquele cliente, tá bom? Então você que tem que ter a habilidade, tá? Porque na hora que o cliente te conhece, ele fala, esse cara entende de mim. Ele sabe o que eu faço. E uma outra coisa também, olha, isso é muito importante. Não mexe com o negócio se você está fazendo um planejamento quando a demanda é pequenininha. Aí eu fiz as contas, dá para me tirar R$1.000 por mês. Cara, para com isso. Dá para me tirar 5. Para com isso. Tá? E outra coisa, tem que lembrar que tem concorrência. Você tem que entrar em um negócio que a demanda que tenha muita gente, tá? No nosso caso aqui, que pelo menos você percebe que você consegue vender 30 mil por mês, concorda? Pelo menos. Porque se você, por exemplo, está num negócio que de repente você nem sabe se você vai vender, não, mas eu consigo vender 3, 4, 5. Não, então aí é o seguinte, aí não está adiantando o que eu estou falando, aí. Você entendeu? Você tem que, tipo, cara, você está sonhando. O trabalho de sonhar pequeno e de sonhar grande é o mesmo. Então o que você faz? O trabalho de aprender a vender 3 e a vender 30, eu diria para você que o mesmo trabalho, tá? Eu estou aqui falando com você, tem alguns que estão me escutando que quer vender até mais do que 30. E tem outros que quer vender, sei lá, 2, isso tá bom. Pois é, mas então tem que mudar, cara. Você tem que ter uma meta mais ousada, você tem que querer mais coisa, tá? Então, na hora que você aplica o PHD, o que você tem paixão, o que você tem habilidade, o que você tem que tem demanda no mercado, que tem muita gente. Levi, mas eu não sei. Eu sei que isso é o que é a primeira coisa. Mas na hora que você reconhece que não sabe, você começa a procurar se você realmente quer e se você tem um propósito. E eu te falo o seguinte, isso é um ditado antigo, né? Quem procura acha. Mas você vai achar. Você vai achar, que eu sei que acha, tá? E tem uma coisa que eu falo para você que aqui também é o seguinte, tem um especialista que eu gosto muito de ver as tiradas que ele dá, tá? É um especialista da Universidade de Harvard, e ele fala o seguinte, olha, se você tem um negócio
E se esse negócio que você tem, você sabe quem não é o seu cliente, você sabe quem você não quer atender, quem não te dá prazer em atender, tá? Se você sabe quem é, beleza. Agora, se você acha que você tem que agradar a todo mundo, cara, não é assim que funciona, tá? Quando o médico, ele faz, por exemplo, ele é pediatra, quando ele decidiu tratar de criança, vai lá e leva uma pessoa idosa para ele. Ele vai agradar, ele vai provavelmente tratar com toda a formalidade, com educação, vai dizer, olha, mas não é minha especialidade, procura um geriatra, eu só trabalho com criança, entendeu? Quer dizer, ele disse que ele não quer trabalhar com pessoa daquela idade, ele trabalha com criança. Ele optou por não atender, certo? Ele fez a opção. E agora você quer montar um negócio e você está em dúvida se faz a opção ou não. Eu diria para você o seguinte, dá uma olhada no mercado aí. Dá uma olhada no mercado e analisa a pessoa que tem o dinheiro que você tem, a idade que você tem, mora onde você mora, não sei se você vai mexer com digital, e que não fez opção. E que não fez a opção. E que não nichou. E que não disse, eu só vou atender a isso aqui. Mas isso aqui que eu vou atender me rende os 30 que eu quero. Entendeu? Isso aqui eu consigo fazer. O pouquinho que eu tenho virar um pocão. Tá? Então tem que pensar nisso aí. Uma outra coisa que eu já percebi também é o seguinte, é que na hora que você vai mexer com o negócio, eu sempre escutei isso até faz parte de um livro que eu fiz, que é o seguinte, eu comento até em tom de tipo assim, eu fico lembrando que eu já escutei, porque o fornecedor quer vender mais caro para mim, o cliente quer comprar mais barato, o concorrente quer me quebrar. Aí depois ainda aparecem outras pessoas que vendem coisas parecidas com a minha que também interferem no meu negócio, tá? E ainda tem gente que acha que eu estou ganhando dinheiro que monta um negócio igual ao meu, tá? Então a gente chama isso, tem 5 forças que ficam te pressionando, tá? Tá vendo? Tá vendo como é que é difícil? Eu sei como é que é, mas sabe quem que passa por isso? Todo mundo. Isso não é para um, é para todo mundo, tá? Então o que acontece? Se você consegue viver nesse ambiente, tá? Se você consegue viver nesse ambiente, parabéns. É assim que funciona, tá? É por isso que eu costumo dizer que não adianta ter método. Até agora eu só falei de método, não é isso, tá? Eu só falei de método, tá? Mas aqui então eu já poderia começar a lembrar de algumas coisas, tá? Por exemplo, persistência, tá? Você acha que alguém que não tem persistência vai fazer o que eu estou falando? Acha? Por exemplo, se a pessoa vai ficar insistindo e não tá. Isso é comportamento empreendedor. Quem mexe com o negócio não desiste fácil. Outra coisa também, você acha que alguém que vai fazer isso não calcula risco? Será que eu tenho risco de acertar? E para com esse negócio, por exemplo, não, porque eu sou iluminado e eu acerto em tudo. Olha, esse negócio não cabe em negócio. O negócio é a sandália da humildade. E outra coisa também, já que você calcula risco, você nunca coloca todos os ovos. Arrisca um pouquinho. Deu certo? Aumenta e por aí vai. Imagina que você está lá pregando um prego na parede, tá? Então a primeira pancada que você dá, a primeira tem que ser só para perceber se a direção está boa, tá? E você não bate com força, porque se você bater com força pode ser que espirra. Aí à medida que você vê que está firme, que está na direção que você quer, aí você vai aumentando as potências das pancadas e você vai aumentando e você vai conseguindo fazer aquele que é o objetivo desejado. Agora tem um detalhe. Então quando você começa negócio, a pancada tem que ser curta, o dinheiro tem que ser pequeno, porque você não conhece a parede, você não conhece o martelo, você não conhece o prego, você nem sabe se o cliente, como é que ele vai reagir, você não sabe as outras 8 coisas que nós vamos comentar, que não é essa aqui. Então o que você faz? Passo curto, tá? Por quê? Porque a direção é mais importante que a velocidade. Guarda bem isso. Direção é mais importante que a velocidade. Primeiro você ajusta a direção, depois você acelera. Jamais você sai correndo. Isso é coisa de quem, por exemplo, só do que eu falei até agora, para se você está montando um negócio, só do que eu falei até agora, eu tenho certeza que você já vai, depois que você escutar esse vídeo meu, você já vai dar uma pensada sobre o assunto, tá? Tem que ajustar primeiro a direção, depois você coloca a velocidade. Primeiro confere a ponta do prego, se está tudo certo, depois você vai aumentando a potência das marteladas, tá?
Então, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa que eu vejo também aqui é que a questão do hábito. Aqui já tem alguns hábitos interessantes, tá? O que já seria alguns hábitos que a gente pode lembrar? Por exemplo, uma pessoa que é proativa é o tal do se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Tá? Ela tem fé, é tipo assim. E não vem com essa história, não, eu estou fazendo tudo certinho, se tudo der certo, para com isso. Constrói cenário. Seja humilde. E se por acaso acontecer, você está esperando que aconteça isso. E se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer isso que eu estou esperando, o que eu faço? E se acontecer isso, o que eu faço? Fica preparado para qualquer coisa que aconteça. É por isso que é importante monitorar. Na hora que eu crio, se a proposta minha passar de 81 para 360, então eu tenho que ir monitorando pelo tempo, pelo mês. Você pode, tem até vídeos meus que eu falo sobre isso. Então, qual está sendo o meu crescimento, tá? Aonde eu parti dos 6 e pouco até chegar a 30, por aí vai. Então eu vou monitorando. Por quê? Porque à medida que alguma coisa ela vai fugindo daquela que foi programado, então eu vou controlando. Por quê? Porque aí eu vou ter consciência de que aquilo que se planeja, tá, é uma coisa, aquilo que se realiza é outra. Eu gosto muito de um outro autor de Harvard que ele fala o seguinte, olha, ele fala que de maneira geral todos os planejamentos eles têm uma certa qualidade, tá? Ele costuma até dizer o seguinte, em tom de provocação, um projeto que não seja tão bom, mas que ele foi 100% executado, olha só o que ele está dizendo, um projeto que não seja até tão bom, mas se ele foi 100% executado, ele é melhor do que 100% de um projeto bom que não foi executado. Ele fala até, inclusive, esse é o nome de um livro, ele fala que a diferença não está no planejamento, a diferença está na execução daquilo que foi planejado, entendeu? Então o que acontece? Se você está seguindo, você pode depois voltar a esse vídeo e ver a quantidade de dicas que eu já dei sobre isso aqui, que não foi pouca, foi muita coisa para você pensar, está sendo muito conteúdo, mas então o que eu estou imaginando? Você está pensando sobre tudo isso, então você fala, não, então tá bom, então agora eu vou controlar cada coisa. Você pode controlar, a gente pode controlar. Será que esse é meu javali? Será que eu conheço todas essas pressões que eu tenho, fornecedor, parará? Será que eu conheço os meus concorrentes? Porque eu tenho que me prever, eu tenho que ficar, tá? Será que eu estou na direção correta? Tá? Será que eu conheço realmente bem o meu cliente? Tá? Será que eu estou sendo persistente? De repente, eu não vou fazer isso mais, então, cara, não é assim também não, tá? Não é assim, tá? Persistente é isso, você muda às vezes o direcionamento, muda alguma coisa, mas você não desiste do propósito. Persistência é isso, tá? Não é fazer a mesma coisa, é querer chegar no mesmo local, mas ajustar o caminho conforme você percebe que você pode garantir melhor resultado e acelerar o seu resultado, tá? Então tem um hábito também, que é o hábito de você nunca começar alguma coisa, você ter um fim em mente, tá? Então você tem que pensar, não, eu quero chegar em tal lugar, então aí eu pego, e se eu chegar nesse lugar desse jeito, isso vai me produzir tal benefício, tá? Então isso aí eu tenho que ter muito claro essa questão do hábito. Uma outra coisa que é importante quando se fala de cliente, tem que lembrar que o cliente, você tem que pegar os 3 10 do cliente. Eu já comentei em outros vídeos sobre isso aqui, mas aqui eu acho que é importante destacar os 3 10. O que seria os 10? As confianças, né? As confianças. Então você tem que criar uma empresa que é confiável, tá? A sua empresa tem que passar confiança. E eu diria que confiança não se ganha porque você apareceu no mercado. Às vezes tem pessoas que montam empresa, ela demora anos até ela conseguir fazer negócios significativamente maiores. Por quê? Porque as pessoas não confiam. Está errado? Não está errado, não é assim mesmo, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, acredito que você também, você procura informação de alguém, será que, o que você acha? Você já comprou? Será que, então você quer saber da empresa, você quer saber se a empresa é confiável. Depois você quer saber se a pessoa que te vende, se o vendedor ou se o dono que te vende, se ele também é de confiança, né? Então tem aquele negócio de 0 a 10, quando a empresa chega ao score 10,
Então, quer dizer, você já está pronto para começar a vender. De 0 a 10, quando o seu vendedor ou você já está com 10, você já está pronto para vender. E de 0 a 10, quando o seu produto, aquele que vai resolver a dor do cliente, ou o serviço que vai resolver a dor do cliente, quando ele chegar a 10, você teve os 3 10. O 10 da empresa, o 10 do vendedor e o 10 do produto. Aí você vai conseguir fazer negócio. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui em tom de provocação, dizendo para você o seguinte, cara, se você quer montar um negócio, eu falei para você que nós vamos ter 9 partes. Essa é a primeira parte, que é a parte do cliente. Tá? Eu acredito que aqui já tem muita coisa para você. Você pode depois voltar esse vídeo, pegar, então até você pega cada dica que eu dei, dá uma parada e pensa no seu negócio. Pensa, tá? E uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte, certa vez eu estava imaginando o seguinte, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Levi, o que você acha que eu faço? Tá? Mas olha só como é que é a jogada. O que você acha que eu faço é mais ou menos o seguinte, bem, se não der certo, aí a pessoa fala, tá vendo? O que você falou para mim não deu certo. Mas vocês verem a quantidade de coisa que é para ser controlada, vocês acham que um consultor vai dar conta de fazer tudo isso? No máximo, quando eu oportunamente for fazer mentoria, eu posso entrar com um pedaço dessa responsabilidade, mas não com toda. E eu diria para vocês o seguinte, aqui eu lembro muito do tipo assim, de atleta, de jogador de futebol, tá? A gente pode, tudo que eu falei aqui, se você pegar isso aqui, tá? E você refletir, cara, você vai criar coisas que nem eu imagino. Só que aí na hora que você me contar o que você fez, e na hora que eu começar a ver o resultado que dá, vai, cara, mas você aprendeu direitinho. Por quê? Porque o consultor, ele faz isso que eu fiz. Entendeu? Na verdade, ele abre a sua cabeça. Agora a cabeça é sua. A responsabilidade é sua. Consultor é isso, tá? É mais ou menos o seguinte, alguém que não assistiu o que eu fiz até agora e alguém que assistiu, eu tenho certeza que ele já mudou alguma coisa na forma de pensar. É isso que o consultor faz. Abre a cabeça para muita coisa, porque tem muita coisa que você está pensando baseado naquilo que que já aconteceu com você. No meu caso não, por quê? Porque eu tenho 20 anos em empresa e depois tem mais 10 anos de consultoria e depois tem o quê? Uma vida inteira estudando. E até hoje eu estudo do mesmo jeito. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando pedaços do que eu já li, pedaços da minha experiência enquanto empreendedor, eu estou juntando tudo, juntando método, juntando comportamentos, hábitos, e eu faço um pacote, eu pego e dou uma ajeitada e falo, cara, tá aqui. Dá uma pensada nisso aí e capricha. Tá? E eu tenho certeza que depois que você vai escutar isso aqui, você não vai ser o mesmo, você vai pensar em mais coisa, tá? Lembrando que nós estamos definindo cliente, nós temos 9 partes, tá? Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês aproveitem dessa quantidade de dica, tá? E me acompanhem para a dica de número 2, tá? Até mais. E, como sempre, me segue para continuar nessa sequência de 9 dicas. Essa foi a primeira, falta 8.